Vamos lá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente dá aí continuidade, né, para o nosso estudo da energia. Nas últimas aulas a gente vinha conversando, né, sobre a energia. Nós vimos que a energia é a melhor forma para explicar, né, as mudanças no movimento dos corpos. Hoje a gente começa a trabalhar, então, vamos começar a detalhar esse estudo da energia, tá? Vou mostrar para vocês nessa e nas próximas aulas as diferentes formas que essa energia pode se apresentar no estudo dos movimentos. Tá? De uma forma geral, a gente vai encontrar aí a energia ou se mostrando na forma de movimento, ou guardada, né, para num determinado momento aparecer aí também na forma de movimento. Né? Nós vamos fazer isso nessa e nas próximas aulas. Então hoje eu apresento para vocês a energia cinética, né, que é a energia, né, quando o corpo está em movimento. E nas próximas aulas a gente vai falar também então sobre essa energia que pode ser armazenada, energia guardada, né, para que aconteça o movimento também. Então vamos lá. Nessa primeira tela eu estou colocando só para a gente conversar, né, para a gente começar aí a conversar. Então, ó, a energia cinética, a gente vai usar um EC assim para representar ela, né? Ela é o tipo de energia que um corpo possui quando está efetivamente em movimento. Então, quando a gente vê alguma coisa em movimento, a gente pode afirmar que aquele objeto, né, aquela coisa, possui energia. Tudo bem? E essa energia, então, relativa ao movimento dos corpos é chamada de energia cinética. Tá bom? A palavra cinética ela vem aí de movimento, né? O mesmo prefixo aí de cinema, né? Cine, esse cine, né? Cinemática. Então, todas essas palavras têm né, esse prefixo que que sugere aí movimento, tá? Então, a energia cinética é a energia de movimento. Nessa aula, eu vou definir para vocês, vou deduzir para vocês uma relaçãozinha matemática que a gente vai usar para determinar a energia cinética em exercícios, né? Para isso, então, vamos pensar um pouquinho. Ó, eu vou tirar essa formulinha de hoje de algumas fórmulas que a gente já conhece, bom, do nosso estudo aí de dinâmica, né? Dá uma olhada aqui nessa situação, ó. A gente tem um objeto em cima de uma superfície, tá bom? Vamos imaginar que essa superfície está bem lisinha, né? A gente está desconsiderando o atrito dela. E quando eu coloco esse objeto aqui em cima, no começo ele está parado, ó, com velocidade inicial zero, mas aí eu vou aplicar uma força nesse objeto. E essa força, então, vai produzir aqui o movimento, né? Vai produzir uma aceleração e esse objeto vai começar a se mover aqui. E quando ele estiver em movimento, então, eu vou poder verificar, né, a energia que ele tem. Então, quando o corpo está em movimento, ele tem energia e essa energia é chamada energia cinética. Agora, como determinar, então, né, como calcular essa energia que ele vai ter quando ele estiver em movimento? Bom, se esse corpo não tinha energia nenhuma quando ele foi colocado aqui em cima, né, vamos imaginar dessa forma, ele estava parado, né, então energia de movimento ele não tinha. E alguém veio aqui e fez essa força nele. Quando foi feita essa força que transferiu energia para ele. Então, se num determinado momento aqui na frente, olha, né, ele já estiver em movimento, a energia que eu vou medir aqui é exatamente a energia que eu coloquei aqui no começo. Né? Então, essa energia que foi colocada no corpo, né, é que eu vou conseguir medir aqui, ó, na frente. É ela que vai aparecer aqui como movimento do corpo. Tudo bem? Agora, a energia que uma força coloca num corpo e faz ele deslocar, isso aqui já foi calculado, a gente já aprendeu a fazer esse cálculo. Lembra lá, pessoal? Então, a gente está falando aí de trabalho, né? Tudo bem? Então, na verdade, essa energia cinética aí de movimento nada mais é, né, nesse caso aqui, nessa situação, do que o trabalho dessa força, né? A energia que essa força está transferindo para o corpo para ele se movimentar. E trabalho a gente já sabe calcular. Numa situação desse tipo aí horizontal, o trabalho seria o produto da força pelo deslocamento do corpo, né? Só que nos exercícios, nesse exercício que nós vamos fazer, nós vamos perceber que os dados do exercício não vão força e deslocamento, isso aqui não deve aparecer nos nossos exercícios.
eles vão estar falando nos exercícios de energia aí, sobre velocidade do corpo, sobre a massa do corpo. Então a gente precisa fazer algumas modificações aqui, ó, né, para que a gente tenha uma relação matemática que tenha essas grandezas, essas que interessam para a gente, as que vão ter nos exercícios aí, né? Então nós vamos fazer umas modificações, vamos fazer uma dedução aí. Vamos lá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer trocas, pessoal. Então, por exemplo, essa força aqui, vamos considerar que ela é a resultante, né? Porque estou considerando só essa força, né? Para que haja um movimento aqui. Então, se essa força for a resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. E esse deslocamento aqui também, eu posso fazer uma troca, porque veja, o deslocamento que a gente estava usando, né? Aquela fórmula do sorvetão, né? V0t a sobre 2t quadrado, se a gente considerar que no início a velocidade era zero, eu posso jogar fora esse pedacinho da minha equação e o deslocamento d vai ser, né, na verdade aqui vai coincidir com o ΔS, a distância percorrida, e vai ser isso aqui, ó, a sobre 2t quadrado. Então se eu fizer trocas aqui, dá uma olhada no que vai acontecer, pessoal. No lugar da força eu posso colocar m vezes a, e a minha massa. No lugar do deslocamento, eu posso colocar a sobre 2t quadrado. Tá vendo? Então, olha lá, tirei a força e o deslocamento da minha conta, porque isso não vai aparecer, e coloquei no lugar, olha aqui, ó, massa, aceleração, tempo. Ainda não está muito legal, porque eu quero que apareça a velocidade. Então, vamos dar uma arrumadinha nisso aqui também. Olha aqui, ó, massa. A aceleração está aparecendo duas ainda, então ela está ao quadrado, né? O tempo também está ao quadrado, dividido por 2. Esse 2, como está tudo multiplicando aqui, posso deixar o 2 embaixo de tudo aqui, que não tem problema. Olha, agora eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse AT e vou pensar que se os dois estão ao quadrado, eu posso escrever dessa forma. Né? Os dois estão ao quadrado, o A e o T. Então, veja, agora só está faltando uma coisinha, pessoal. A velocidade, eu vou escrever para cá que não cabe ali. A velocidade, ó, é V0 mais AT. Mas numa situação em que a velocidade inicial é zero, né? Então eu posso jogar fora essa velocidade inicial e V é igual a AT. Então veja, aonde aparece AT aqui, eu posso trocar por V. E se eu fizer isso, eu chego na relação que a gente conhece aí como fórmula da energia cinética. Bom, então essa é a dedução que eu queria mostrar para vocês, né? Onde a gente chega numa relação matemática para o cálculo da energia cinética que envolve só massa e velocidade do corpo. Estou passando a limpo aqui na outra tela. Olha aqui, ó. Essa é a relação de hoje, então, da energia cinética. A energia cinética, ela é o produto, olha, da massa pelo quadrado da velocidade dividido por 2. Metade do produto, então, né? Da massa pelo quadrado da velocidade. Então, a gente percebe que ela pode depender, nesse caso, né, apenas da massa e da velocidade do corpo. E vejam que ela vai depender muito mais da velocidade, tem duas velocidades aqui, né, v vezes v, tá, ao quadrado, tá vendo? Do que da massa, né? A massa tem uma só, tá vendo? Então, a energia cinética, ela varia proporcionalmente à massa e proporcionalmente ao quadrado da velocidade. Eu quero mostrar isso melhor para vocês nas próximas telas, né? Mas acho que já dá para perceber aqui. E se eu colocar uma determinada massa aqui, eu vou ter uma determinada energia cinética. Se eu dobrar essa massa, eu vou ter o dobro da energia cinética. Se eu triplicar essa massa, eu triplico a energia cinética. Agora, a velocidade está ao quadrado. Então, se eu colocar uma velocidade aqui, eu tenho uma energia. Se eu dobrar essa velocidade, eu vou ter muito mais energia, porque esse dobro ele vai estar ao quadrado, né? E 2 ao quadrado é 4. Quer dizer, se eu dobrar a velocidade, eu vou ter uma energia 4 vezes maior. Se eu triplicar essa velocidade, né, ficar 3 vezes maior, então 3 ao quadrado é 9. Eu vou ter 9 vezes mais energia e assim por diante. Então, percebam que
A energia cinética depende dessas duas coisas. Quando eu vejo um objeto, então, em movimento, né, e afirmo que ele tem uma energia cinética ali, eu também posso perceber isso, que as mudanças nessa energia cinética vão depender da massa do corpo e da sua velocidade, né? Mais da velocidade do que da massa. Vamos dar uma olhada nisso daí, então, nas próximas telas. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Então, nessa tela, eu estou colocando dois objetos, uma bola de boliche aqui, né, bem pesada, ó, uma massa de 5 quilos, e uma bolinha de tênis de 0,05 quilos, né, 5 centésimos de quilograma aí. Tudo bem? 50 gramas, né? E a gente vai determinar a energia cinética desses dois objetos. Os dois eles estão com a mesma velocidade, tá vendo? Imagina que eu joguei os dois com a mesma velocidade. Olha, a velocidade de 2 metros por segundo para os dois. Tudo bem? Agora vamos determinar a energia de movimento que esses objetos têm. Vamos fazer aqui. Ó. Então, a energia cinética para o primeiro objeto ela é mv² por 2. A energia cinética para o segundo aqui também é mv² por 2. Mas vejam, para o primeiro objeto, a massa é 5, a velocidade é 2 ao quadrado por 2. Isso daqui é 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Uma energia de 10 joules. Né? Já na segunda bolinha aqui, a massa é 0,05, né, vezes 2 de novo ao quadrado, dividido por 2. Né? Isso aqui é 4 dividido por 2 é 2, ó, 2 vezes 0,05, 0,10 ou 0,1. Tá? Vou colocar aqui joules. Então vejam, pessoal, que a massa desse objeto aqui, ó, debaixo, né, da bolinha de tênis, era 100 vezes menor. Então o que aconteceu com a energia? Ficou 100 vezes menor também. Tá vendo? 0,1 joule é 100 vezes menos do que 10 joules. Olha, então quando a massa fica menor, a energia fica menor do mesmo jeito, né, na mesma proporção. Então a massa e a energia são coisas proporcionais aqui. Né? Só uma observação também é o seguinte, ó, esses dois objetos, então, vamos supor que eu tivesse rolado esses dois objetos numa pista. Por exemplo, na pista de boliche, né? Jogasse aqui a bolinha de tênis e a bola de boliche, as duas juntas, né? Se movimentando juntas. Só que se elas tiverem que bater em alguma coisa no final da pista, né? Essa daqui vai ter essa energia, olha, tá vendo? 100 vezes maior do que essa daqui na hora da colisão. Então, essa bola de boliche, ela tem muito mais energia para transferir para o objeto que for, né, se chocar com ela. E isso pode causar, então, por exemplo, se eu quiser derrubar um pino de boliche, né, interessa para mim que eu tenho uma massa grande, porque fica mais fácil de derrubar. O mais difícil é derrubar com uma bolinha dessa pequenininha aqui, uma bolinha de tênis. Né? Se elas tiverem a mesma velocidade, né, nós vamos ter uma energia aqui muito menor, né, para a bolinha de tênis. Como é que eu poderia, então, tentar derrubar o pino, né, do boliche usando essa bolinha de tênis? Eu precisaria imprimir uma velocidade maior. Né? Se eu colocar aqui uma velocidade maior, como ela é ao quadrado, né, fórmula da energia, olha, um pouquinho que eu aumente aqui, eu já posso compensar e conseguir também, né, às vezes, uma energia suficiente para derrubar um pino de boliche, por exemplo. Tá bom? Bem interessante esse tipo de estudo, a gente vai conversar mais sobre essas situações um pouco mais à frente aí, tá bom? Continuando então, olha lá, nesse segundo caso, eu peguei duas bolinhas de tênis, tá vendo? De mesma massa, né? Bolinhas idênticas, só que agora eu estou rolando uma com 4 metros por segundo de velocidade e a segunda aqui eu estou jogando ela mais devagarinho, ó, com 2 metros por segundo de velocidade. Então eu quero saber também como é que está a energia dessas duas bolinhas quando elas estão com esses movimentos. Vamos lá? Então, olha, a energia cinética da primeira bolinha é mv² por 2 e então vai ser 0,05 v ao quadrado por 2, né? E se eu fizer a continha aqui, ó, 4 ao quadrado é 16, dividido por 2 é 8. Teria que fazer 8 vezes 0,05. Isso daí vai dar 0,4.
tá? Ou 0,40, né? 8 vezes 5 é 40. Então, 0,40 ou 0,4 joules. Essa seria a energia dessa primeira bolinha. Na segunda, a energia cinética também é calculada por mv² por 2, mas agora 0,05 vezes 2 ao quadrado por 2, né? A velocidade é 2. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2, aqui fica 2, e 2 vezes 0,5 vai dar 0,1. Vejam o que aconteceu agora. Ó. Quando eu mantenho a massa igual e vario a velocidade, olha, a velocidade ficou 2 vezes menor aqui, tá vendo? Da bolinha de cima para de baixo, a velocidade caiu pela metade. Vejam a energia, ela ficou 4 vezes menor. Então, quando eu diminuo, olha aqui, pela metade a velocidade, a energia cai para 1/4 do que ela era. Né? Por que, que a relação é de, né, 2 aqui para 4 aqui? Porque nós estamos falando de quadrado, tá vendo? Que a velocidade ela varia ao quadrado. Né? Então, vejam, ó, de baixo para cima, quando a energia, que era 2, foi para 4, né, ela dobrou, desculpa, a velocidade dobrou, a energia ficou 4 vezes maior, porque 4 é o quadrado de 2. Né? Se eu tivesse aqui triplicado essa velocidade, se a velocidade tivesse ficado 3 vezes maior, então a energia teria ficado 9 vezes maior, porque 3 ao quadrado é 9. Se a velocidade tivesse ficado 5 vezes maior, 5 ao quadrado é 25. Então, a energia teria ficado 25 vezes maior. E a gente percebe que a coisa vai crescendo aí quando a gente vai mudando aqui a velocidade, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês aí. Agora, eu queria deixar 2 exemplos. Os exemplos são bem simples, porque essa matéria realmente é bem simples, né? Essa aula é mais para vocês conhecerem essa relação matemática. Nas próximas aulas, nós vamos utilizar, vamos juntar com outras relações aí, e vamos utilizar em aplicações, tá? Mas nessa aula é mais para a gente conhecer mesmo a formulinha da energia cinética. Então veja, ó, essa primeira questão, ele diz que a energia cinética de um corpo é de 2.000 joules. Vou anotar aqui, ó. Energia cinética 2.000 joules e que a massa do corpo é de 10 quilos. Com essas informações, ele pede para eu determinar a velocidade desse corpo, né? Então vamos lá, a gente vai aplicar a relação da energia cinética. A energia cinética é sempre, então, mv² por 2. E vamos substituir, então, eu conheço a energia cinética aí é de 2.000 joules, a massa do corpo é de 10 quilos, eu só quero saber quem é essa velocidade, então, né, que proporciona aí uma energia de 2.000 joules para o corpo. Né? Então vamos lá, vamos fazer passagem. Aqui eu posso primeiro, por exemplo, dividir 10 por 2, né, faço 5 e depois passo 5 dividindo. Ou eu posso fazer, ó, posso fazer em x, né? Posso mandar o 2 para lá multiplicando e depois o 10 dividindo. Eu vou fazer isso. Olha aqui, ó. P² vai ser o 2.000 vezes 2, então 4.000. E o 10 vai passar dividindo. Então isso aqui é 400. Tudo bem? Então, ó, passei o 2 multiplicando, depois passei o 10 dividindo. E por último, então, V deve ser igual a, se V² é 400, V é igual a raiz de 400. Então, V é igual a 20, né, metros por segundo. Ó. Essa deve ser a velocidade que o corpo tinha para que a sua energia fosse de 2.000 joules. A resposta aqui é a letra A. Exercício bem simples, era só para conhecer a fórmula. E vou deixar um último exercício aqui também. Vejam, esse último exercício costuma aparecer bastante em vestibular, né? Exercício que não envolve número, ele não dá números, mas ele fala sobre a fórmula, né? Sobre essa coisa da gente perceber proporcionalidade nas fórmulas. Veja aqui, ó, o móvel apresenta uma energia cinética E e uma velocidade V. Então veja, ó, a energia cinética E desse móvel, ou EC, né? Energia cinética, ela pode ser calculada por mv² por 2. Só que ele fala o seguinte, ó, em determinado instante, a velocidade desse móvel passa a ser 3v. Então veja, essa velocidade que era v, ela ficou 3 vezes maior. Vou marcar aqui, ó.
Agora, eu quero saber qual vai ser a energia desse corpo, né? Olha aqui, ó. A massa permanece constante, ele fala aqui, ó. Massa permanece constante, mas a velocidade virou 3v. Então, agora, no lugar do v, virou 3v. Ainda está ao quadrado, pessoal. Um erro bastante comum aqui é a gente esquecer de colocar o 3 também ao quadrado, tá? Então, ó, era uma velocidade v, agora é uma velocidade 3v. Então, ela também está ao quadrado. Vejam o que a gente vai ter aqui se a gente arrumar isso daí. Então, olha, m, o 3 ao quadrado é 9, e o v ao quadrado também, eu vou deixar ele ao quadrado ainda. Então, ó, 3 ao quadrado e v ao quadrado, dividido por 2. Agora eu vou fazer uma separação aqui, ó, vou deixar esse 9 aqui para fora, só para a gente poder enxergar melhor. Eu não estou fazendo nenhuma passagem aqui. Eu só estou escrevendo de uma outra forma para a gente enxergar melhor. Ó, se esse 9 está multiplicando, pode estar em qualquer lugar aqui em cima. Coloco ele aqui fora, e aí eu percebo que no começo a energia era mv quadrado por 2, e depois dessa mudança na velocidade, ela é mv quadrado por 2, só que vezes 9. Então, o que a gente percebe aqui? Que a energia está 9 vezes o que era antes. Tá vendo? Então, ele pergunta aqui, né? A alternativa que apresenta a energia cinética desse imóvel agora, então a resposta certa é essa letra B. Vejam que a energia que era E, agora é 9 vezes E. Está 9 vezes maior. Foi o que a gente percebeu, então, né? Nesses casos aí que eu mostrei para vocês, da bolinha de tênis, da bola de boliche, né? Então, olha, se a massa tivesse sido multiplicada por 3 ao invés da velocidade, então a energia teria sido multiplicada por 3 também. Mas como a velocidade foi multiplicada por 3, então ela ficou no final multiplicada por 9. Ó, a energia ficou 9 vezes maior, porque é o 3 ao quadrado, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí, né? Os exercícios dessa aula são bem básicos, bem simples também, parecido com esses aqui. Acho que vocês não vão ter problema. É mais para a gente conhecer, então, essa relação matemática, né? Para a gente poder continuar, né, usando ela nas próximas partes aí da nossa matéria. Bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês façam todos os exercícios aí. E na próxima aula a gente continua com esse tema aí, conhecendo, então, né, um pouco mais sobre a energia de movimento. Bom, até mais.